Bom dia, turma. Tudo bom? Então, hoje nós vamos trabalhar as questões de lances irregulares, tá? Então, só para lembrar, o que é um lance irregular, ou uma jogada impossível, ou uma jogada ilegal? Seria quando você movimenta uma peça numa posição que essa peça não pode fazer, ou nos casos aqui que eu vou passar, é quando você faz uma peça num movimento inválido, né, que ela não poderia estar fazendo, ou um cavalo fazer um movimento na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, ou um bispo que só pode andar na diagonal faz um movimento na vertical, ou caso o peão anda para trás. Esses são movimentos irregulares, são lances impossíveis. Tá? Outro lance impossível é quando você está em xeque, você não percebe que está em xeque, você movimenta outra peça. Você não tira o rei do xeque. Você mantendo ele em xeque é uma jogada impossível. Então, sempre o rei é a peça principal, o rei tem que sair do xeque. Então, se você foi aplicado um xeque, o adversário não é obrigado a avisar. Ele não é obrigado a te avisar que você está em xeque. E você não percebe, você faz um movimento que não defende esse xeque, é uma jogada irregular, e você, no caso, numa competição a nível mundial, você perdeu o jogo. Numa competição a nível nacional, você tem mais uma chance, né? Você tem algumas competições que te dá 2 minutos a mais no seu tempo de jogo, e seu adversário acaba tendo uma vantagem. E no caso quando você vai fazer um movimento que você deixa seu rei em xeque, seu rei não estava em xeque, e você faz um movimento com alguma outra peça que expõe o seu rei. Esses são os lances irregulares. Então vou dar uma opção aqui, que eu estava mostrando no... Deixa eu só puxar aqui para o lado. Só um segundo. Então, nessa posição aqui, o bispo branco está na posição B5 e o cavalo jogou na casa D4. Então, nesse movimento, é uma jogada irregular, pois o cavalo acabou expondo o rei a um cheque. Tá? Nesse caso, você, por ter feito um movimento com o cavalo, você vai ter que voltar e teria que fazer um movimento com o cavalo mesmo, pois foi a peça que você movimentou, mas que não deixasse o rei em xeque. Isso é impossível, pois o cavalo ele só poderia fazer esse movimento para frente do rei, que não teria o rei em xeque, para o lado da torre, na casa B8, a casa abaixo do bispo, né, na casa B4, ou na casa D4. Então, todas essas possibilidades, também poderia aqui ao lado do bispo, na casa A5, ele manteria o rei em xeque. Então, esse cavalo não pode se movimentar. Então, ele vai ter que fazer um outro movimento, que não seja com o cavalo, com outra peça. E sofrer uma jogada irregular, uma jogada impossível. Uma próxima jogada impossível, ele perderia o jogo. Aí a espécie decide jogar atacando o bispo, né? Nesse movimento aqui anterior ela estava atacando o bispo, mas ele preferiu atacar o bispo com o peão na casa A6, atacando o bispo. Aí num outro exemplo dessa mesma movimentação, as brancas decidem avançar o bispo para continuar atacando o rei. Uma jogada de ataque de novo ao rei, só que aí as pretas não perceberam de novo e avançou o peão. No caso, se fosse a continuação dessa mesma partida, nesse movimento que o preto avançou o peão da coluna B para a casa B5, ele estaria perdendo o jogo, estaria dando encerrado o jogo por duas jogadas impossíveis, duas jogadas irregulares seguidas. Nesse caso, se fosse um primeiro erro das pretas, ele teria que voltar o peão para a casa B8, B7 e teria que jogar com o peão de novo, só que agora uma jogada que ele não deixa o rei em xeque. A única opção para o peão seria capturando o bispo. Então, se fosse o primeiro erro dele, ele poderia voltar e capturar o bispo. Se não fosse, a segunda jogada irregular das pretas, estaria terminando o jogo, estaria perdendo por jogadas impossíveis, né? dois lances irregulares, ok? Aí na próxima parte vamos para o outro exemplo. Outro exemplo é com... Vamos lá, vamos para o próximo exercício, é o garfo. Então já trabalhamos o jogada irregular, nenhuma dúvida, vamos para o garfo. Deixa eu só puxar para o lado de novo. Então, nesse caso, qual é o movimento? Desculpa, esse aqui. O cavalo branco está dando
um ataque duplo. Na verdade, um ataque triplo, né? O cavalo branco ele acabou de movimentar, o preto acabou de movimentar, então o cavalo branco tem o ataque na torre da H8, o ataque na dama e o ataque aqui no peão da casa D6. Então, esse ataque triplo do cavalo está sendo defendido pelo bispo. Então, o rei não pode vir capturar, não tem nenhuma peça que capture o cavalo, e o rei também não pode, pois o bicho está defendendo o cavalo. Nesse caso aqui, o cavalo tem 3 opções de ataque. Claro que ele vai preferir atacar a dama. E no caso, as pretas, como está sofrendo ataque em 3 posições, vai preferir defender a peça mais importante, que é a dama. Provavelmente avançaria a dama para a casa E7 ou para a casa D7. E o cavalo capturaria a torre por ser uma peça muito valiosa. Okay? Isso é um garfo. Então, quando você tem uma peça que ataca mais de uma peça do adversário ao mesmo tempo, pode acontecer de 2 a 3 até 4 peças, se chama de garfo. Esse é o exemplo. Então, as pretas provavelmente defenderiam a dama por ser uma peça mais valiosa e as brancas capturariam a torre. Ok? Vamos para o segundo exemplo de garfo. Aqui já é o garfo com as pretas. As pretas estão dando um garfo, está dando um cheque no rei e ao mesmo tempo atacando a torre. Nesse caso, as brancas têm a opção de fugir com o rei, tanto para a casa F1, para a casa D2 ou para a casa D2. Nenhuma dessas casas podem não está sendo atacada, então o rei pode movimentar para essas casas. E também tem uma defesa, que é uma jogada ruim. Você estaria com a dama atacando o cavalo e estaria defendendo a torre e o rei. Só que como o cavalo está sendo defendido pelo bispo, é uma jogada ruim, pois se a dama captura o cavalo, o bispo captura a dama e seria uma troca bem inferior, né? Você trocar um cavalo por uma dama. Então, não valeria a pena. Melhor era perder a torre mesmo e manter a sua dama. Caso você não fizesse isso, o cavalo capturaria a torre e a dama estaria apta a continuar o jogo. Desculpa, a dama branca. Estaria apta a continuar o jogo. Perdeu uma peça importante, mas não perderia a peça mais forte do jogo. Ok? Próximo exemplo de garfo. Então, aqui nós temos um garfo duplo de novo. O bispo está atacando o rei e a torre ao mesmo tempo. Não tem nenhuma peça aqui que possa atacar o bispo, só temos o cavalo. Então ele tem essas opções. Se o rei fugir, o bispo vem e captura a torre. Okay? O rei pode fugir tanto para a casa E7 quanto para a casa F8, só não pode fugir para cá. Ele também pode ser defendido pelo bispo, oferecer uma troca. Se o bispo vier aqui, você captura a torre, a dama captura o seu bispo e sua dama captura a dama. Então é uma troca bem ruim. Então nesse caso a melhor opção seria fugir ou capturar o bispo para tentar evitar o ataque da torre. Então se ele captura o bispo com um cavalo, a dama está ali para defender, a dama capturaria o cavalo. Manteria um garfo, tá vendo? A dama estaria atacando tanto o rei quanto a torre, que era o que estava acontecendo antes com o bispo. Mesma coisa, se defender com o bispo é a melhor opção. Eu posso, no caso aqui a dama está tendo um garfo triplo, né? Também está atacando aqui esse bispo. Se defender com o bispo, ele não vale a pena trocar uma torre por uma dama, também seria capturar a torre, a outra dama preta vai capturar a minha dama, não é uma troca muito boa, valeria a pena capturar o bispo preto, ok? Se ele defende com a dama, que é uma defesa ruim, aí vale a pena ir capturar a torre, que é uma peça mais valiosa do que um bispo, ok? E se ele foge com o rei, poderia capturar o bispo e continuar atacando o rei, ou poderia ir atacar a dama. Então, dependeria da resposta das pretas. A melhor defesa seria defender com o bispo, que estaria oferecendo uma troca, mas a dama iria capturar o bispo preto. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é um exemplo de peça travada. Então, é um cheque pastor, né? A dama, primeiro a branca avançou com o peão, as pretas avançou o peão, a dama abriu, a branca abriu com a dama para poder fazer um ataque aqui de frente nesse peão, as pretas defendeu o cavalo, as brancas abriu com o bispo para já fazer um movimento de pastor. Foi o que a gente aprendeu na última aula, né? Nesse caso aqui, qual é a peça que está travada?
A peça que está travada é o peão da casa da coluna F7. Esse peão não pode se movimentar de jeito nenhum, porque isso aqui é uma travada que chama de travada absoluta, né? Lembra do conteúdo? Quando você está um movimento que uma peça está defendendo o rei, está na mesma direção do rei. A dama está atacando não o rei, está atacando o peão. Só que se esse peão se movimentar, ele está expondo o rei a um cheque. Isso não pode, isso é uma jogada impossível. Então esse peão está sofrendo uma travada absoluta. Caso você erre, você vai perder uma jogada irregular. Mais uma jogada irregular, você perde o jogo. Qual era a melhor opção aqui? Você defender com o peão da coluna G ou defender com a dama, caso queira fazer trocas. Defender com o cavalo não vale a pena, porque aí você tomaria o cheque pastor. Ok? Então, melhor opção, defender com o peão, atacando a dama ia fugir para tentar atacar aqui de novo. Aí você poderia ou defender com a dama oferecendo troca, ou defender com o cavalo. Lembrando que esse peão não poderia se movimentar por ele estar travado. No outro exemplo, é uma dupla posição, né? No caso, nós temos aqui o cavalo com uma travada dupla, né? Travada absoluta, desculpa. Então, esse cavalo não pode movimentar, porque se ele se movimenta, ele expõe o rei a um cheque. Então, esse cavalo não pode. E nós temos esse cavalo com uma travada relativa. Ele está travado porque, após ele, né, na mesma direção do bispo preto, tem uma peça de maior valor, que no caso é a dama. Se eu mexer esse cavalo, tentando fazer uma jogada de ataque aqui, talvez tentando buscar um garfo também aqui com a dama e com a torre, mas não valeria a pena tentar buscar essa torre por causa de perder minha dama. Então, nenhum dos dois casos vale a pena tirar o cavalo. Esse é impossível, né? Seria uma jogada irregular. Esse não seria uma jogada irregular, seria uma jogada errada, né? Porque você ia perder a dama, trocar a dama pelo bispo, com certeza todo mundo faria essa troca. E iria capturar a dama e perder seu bispo. Ok? Então, lembrando, jogada irregular são todas as movimentações que você faz que essa peça não pode fazer. Então, se um peão anda para trás, anda para o lado, anda diagonal sem ser para capturar, é uma jogada irregular do peão. Se o cavalo não andar em L, sempre modificando de casa preta para branca, não jogar em L, ele está fazendo uma jogada irregular. Se o bispo que anda em diagonal andar na horizontal ou na vertical, ele está fazendo uma jogada irregular. Se a torre que só anda na horizontal e na vertical andar em diagonal, ela está fazendo uma jogada irregular. E a dama, a única jogada irregular que ela poderia fazer é expor o rei. Então, se ela não expor o rei, ela nunca fará uma jogada irregular, porque todos os movimentos ela faz. Claro, ela não faz o movimento do cavalo também, ok? Lembrando, você nunca pode expor o rei, então você nunca pode fazer uma jogada que ao terminar essa jogada você expor o rei, uma jogada irregular, e também você nunca pode estar com o rei em xeque e fazer uma movimentação que não seja para defender o rei, ou tanto para capturar a peça que está atacando o rei, ou para poder se pôr na frente desse movimento, né? Se colocar à frente para defender o rei. Às vezes não vai servir de nada, a outra peça continuar atacando, fazendo a captura dessa peça que você defendeu, mas essa é a tua obrigação. Por mais que não leve a nada, você tem que fazer essa defesa e vai perder consequencialmente a sua peça, mas você é obrigado a fazer, ok? Vamos para as questões. Então, a próxima questão aqui, a primeira questão é a pergunta. A branca acabou de capturar o peão da coluna E, e a pergunta é, qual é a melhor opção para o peão da coluna D? Qual é a melhor jogada para o peão? A resposta que eu dei, você tem várias opções. Você pode andar o peão duas casas, você pode andar o peão uma casa, e você pode capturar o peão da coluna E. Qual seria a melhor jogada? Lembrando, se você for contar as peças, as brancas têm todas as peças fortes e tem 8 peões. E você já perdeu um peão, então você já está em desvantagem de número de peças de peão. Você tem um peão a menos. E se você faz um movimento de captura o peão e oferece a troca, se a dama branca vai lá porque a única opção da branca é ou capturar ou ser capturada. A preta pode não escolher, a dama não tem essa opção. Tá vendo que a dama só pode andar para frente. Se ela parar aqui, ela tem defesa, aqui ela tem defesa, a partir daqui ela já não tem defesa, ela só vai perder a dama e vai fazer troca. Tá? Então, se ela faz a troca, o cavalo captura e fica mais ou menos o jogo igual. Todo mundo com 7 peões, todo mundo com 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres sem a dama. Tá? A outra opção de jogo, segunda melhor opção, você não oferece a troca,
você não oferece a troca, você mantém o peão e você só avança o peão uma casa. Se você avançar 2 casas, não vale a pena, porque você tem como avançar a tua dama e avançar o jogo. Mas você oferecendo o peão uma casa, você tem domínio dessas 3 posições, seu dama pode avançar e defender esse peão. Se esse peão avançar para tentar atacar o bicho com a dama, você pode defender com o bicho, com a dama, com o cavalo. Tá? E você oferece não capturar o peão para poder abrir seu jogo. Ok? Mas a melhor opção seria tentar manter igualdade de peças, capturando o peão dele e também mantendo ele com 7 peões igual a você. Ok? A segunda questão, você está de brancas ou pretas? Estou na dúvida. Deixa eu só dar uma olhada. A segunda questão, você está de pretas. Qual é a melhor opção para jogar de pretas? Então, nós temos aqui uma simulação de trocas, né? Nós temos você está de preta, é a tua vez de jogar. Você tem uma dama que pode capturar a dama, que tem a torre que defende, tem o cavalo que defende. Então, de pretas, qual é a melhor opção para você começar? Não começar com a dama, lembra? É a peça mais forte do jogo. Você vai fazer a melhor opção ou capturando com o cavalo da coluna F ou com o cavalo da coluna C. Você vai oferecer essa troca. Você vai capturar a dama, ele também não vai oferecer a torre inicialmente, ele vai capturar com o cavalo. Você também não vai oferecer a dama para capturar, você vai capturar com outro cavalo. Aí, se ele quiser vir avançar, capturar a tua torre, teu cavalo, você captura com a torre e você capturaria com a dama. Você estaria fazendo uma troca. Se ele não prestar atenção, ele vai perder esse bicho também. Esse bicho aqui provavelmente vai avançar, capturar esse peão. Mas na vantagem das trocas, você saiu com uma dama e ele saiu sem dama, sem torre, e você saiu sem 2 cavalos. Entendeu? Na vantagem muito maior para as pretas. Então não comece a fazer troca com a peça mais forte. Se você tem a opção de fazer 2 ou 3 trocas, se você tem a oportunidade de fazer 2 ou 3 trocas, faça sempre da peça menos de valor para depois a peça de maior valor. Ok? Vamos para a questão 3, aí já é o contrário. Nós estamos de branco e qual é a melhor opção aqui nessa jogada? Quem tem a jogada é as brancas. Então, nesse caso, lembrando que a vantagem é das brancas. Então, você oferece a troca das peças mais fortes. Lembrando que aqui, se você avançar, você está sendo atacado pelo cavalo. Se você não movimentar a dama, você vai perder essa dama pelo cavalo, ou para esse cavalo, ou para essa dama. Então, nesse caso aqui, das brancas, a melhor opção seria fazer a troca, pois esse rei está sendo atacado. Se ele não prestar atenção e defender com o cavalo, o rei vai ter que fugir para cá. Aí você já pode defender esse ataque aqui do cavalo, voltar, mas provavelmente o jogador ele iria capturar a sua dama. Você trocou uma dama pela outra, mas abrindo caminho para você atacar com o cavalo, pois aí esse rei não pode fugir para cá. Uma jogada que ele ia ter que fazer é avançar o bispo ou avançar o cavalo para tentar capturar. E a próxima jogada tua você daria um garfo, atacando o rei e atacando a torre. O rei vai ter que se movimentar e você capturaria a torre. Ok? Então são mesmas posições, só pela vantagem da jogada. As pretas jogando primeiro, ela escolhe defender, no caso da questão anterior, defender com os cavalos primeiro que a dama. E no caso das brancas, primeiro fazer a troca das damas, pois você teria a vantagem de avançar o cavalo defendido pela torre e tentar fazer um garfo aqui no rei e na torre. Porque é questão de visualizar o jogo, então sempre ter calma na hora de jogar para ver essas questões de troca, o que é mais vantajoso para você. E a última questão, você está de brancas e você tem que ver qual é a melhor jogada para as brancas. Quem percebeu, você vai fazer um garfo, né? Um cavalo está na casa E4 e vai avançar para a casa D6. Nesse caso, ele está fazendo um ataque tanto no rei, cheque, quanto na torre, quanto no peão da casa B5. Tá? Esse caso aqui, o rei não pode manter cheque, não tem nenhuma peça que possa atacar esse cavalo para defender. O rei vai ter que movimentar para qualquer casa ao lado. Ele movimentou, você captura a torre. Essa jogada aqui que você fez com o rei foi uma jogada ruim, pois
A partir do momento que ele capturou a torre, você está fazendo uma garfo de novo, está atacando o rei e o bispo. Então a melhor opção para o rei era ter mexido ou para casa E8 ou para casa F8, nunca para casa E7. Sofreu o garfo de novo, o rei vai ter que se movimentar e o cavalo captura o bispo. Cheque de novo, tá vendo? Sempre vai tentar o rei fugir para uma casa ruim, senão ele vai estar sempre sofrendo cheque. Ok? A melhor jogada então para o cavalo seria avançando para a casa D6, dando cheque com um garfo, né? No caso, ele estaria atacando duas peças valiosas, que é o rei e a torre. Ok? Fechamos por hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau.